acho que eu tenho que falar uma outra coisa, porque é uma nova conjuntura atualmente, não é? Quando eu comecei a falar sobre racionalidades médicas e práticas em saúde, essas práticas e essas medicinas, elas eram marginais, elas eram praticamente ilegais. Tem uma tese da professora, tese mestrado da professora Marilene Cabral do Nascimento, que é de panaceia mística à especialidade médica, onde ela trata o processo de institucionalização da acupuntura no Brasil, de como durante décadas, não é, a acupuntura foi tratada como uma panaceia mística, como um empirismo vulgar, e num determinado momento, quando ficaram claros resultados positivos para a saúde da prática da acupuntura, então houve um movimento médico de transformar essa prática em especialidade da medicina. Então isso foi na década passada, isso já foi na década passada. Então houve um movimento de todas as outras profissões que já praticavam acupuntura há décadas também, não é? E com isso, esse movimento criou uma tensão muito forte dentro das profissões, face à medicina. Eu, assim, o primeiro texto que eu escrevi nesse sentido foi em 2004, eu acho, ou 2005, chamado Ato Médico, a pedido do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e depois do Conselho Federal de Psicologia, onde nós estivemos esse ano num evento, num seminário assim virtual, lá em São Paulo. Foi patrocinado pelo Conselho Federal, mas se realizou no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Então, assim, é uma conjuntura diferente. Não está se tratando mais de práticas marginais, não está se tratando mais de medicinas inconvencionais, alternativas, ou seja lá o que você queira designar como algo não científico. Está se tratando atualmente de uma fase em que essas práticas fazem parte da atenção primária dos serviços de saúde do Ministério da Saúde. Em 2006, foi criado o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e isso foi uma briga muito grande, não apenas entre profissionais de distintas formações, para saber o que vai se chamar de práticas integrativas em saúde e o que não vai se chamar, que tipo de medicina se vai colocar lá e quais as que não vão ser colocadas. Então, se decidiu, por exemplo, que a medicina antroposófica não poderia entrar como uma das medicinas. Ela poderia entrar como um observatório de práticas. Isso é muito interessante. E, no entanto, o termalismo, que é uma prática histórica, inclusive, uma prática histórica específica, né, muito clara, entrou como uma dessas práticas integrativas e complementares. Aí isso cria, assim, eu achei que isso criou uma espécie de confusão de nomenclatura, que talvez a gente possa deslindar um pouquinho aqui, se nós voltarmos ao conceito-chave de racionalidades médicas e práticas de saúde. Eu sei que é muito difícil, muito chato até, para um profissional da área de saúde, seja ele um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico, não é? Um acupunturista que não tem nenhuma dessas outras formações, mas que é formado dentro do quadro da racionalidade médica chinesa, não é? Ouvir esse termo, racionalidade médica. Os médicos, então,
os biomédicos eles tinham uma implicância mortal com este conceito. Porque da onde apareceu isso? Isso apareceu das ciências humanas. Esse não é um conceito das biociências. Ele é um tipo ideal criado por um sociólogo alemão chamado Max Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, entre outras coisas. Então, assim, para Max Weber, não é? Existem... você pode trabalhar com a categoria de racionalidade. A racionalidade é um tipo ideal, é um tipo de conceito em que você, a partir de coisas concretas, você isola traços, que são traços modelares daquelas práticas concretas, que podem ser similares, e você constrói um construto chamado tipo ideal. É o contrário do conceito clássico que vem desde a Grécia, em que algo que é uma representação ideal da realidade é dito significar aquela realidade representada. Isso aparece com Platão, aparece com a ideia de formas ideais. Não é? As formas são o tipo perfeito de todas as coisas concretas. Por exemplo, você tem a forma do cavalo, né? Você tem a forma do homem. Então, o conceito de homem é aquela forma ideal que define todos os homens. Não mudou quando você passou para a ciência moderna. Quando você passou para os conceitos newtonianos e cartesianos, você tem um conceito, ele define a priori, porque ele é uma representação, ele define a priori todo o conjunto de fenômenos que estão sob aquela designação. Por exemplo, o conceito de força, o conceito de massa, o conceito de movimento. Então, são operações do ponto de vista lógico e do ponto de vista epistemológico do conhecimento diferentes. Uma parte da abstração para englobar o concreto e outra parte do concreto para descrever, não é? Criando-se um modelo ideal, diversas formas concretas. Então, assim, a medicina, o sistema médico complexo, que eu designei racionalidades médicas, tem 5 dimensões. Se você conseguir ver naquele sistema médico que tem ali, complexo, essas 5 dimensões, você tem uma racionalidade médica. Foi assim que nós chegamos a trabalhar com 4 racionalidades médicas, comparando as dimensões, as 5 dimensões. A medicina chinesa, a ayurvédica, a biomedicina, ou medicina... Biomedicina, gente, não é aquela especialidade que as pessoas fazem, não. Biomedicina é um termo vindo da antropologia que designa as biociências. É a medicina científica. E homeopatia. Nós comparamos esses sistemas médicos. Vocês acharem a racionalidade médica muito chato, usem o termo sistema médico complexo. Esses sistemas, eles têm 5 dimensões estruturadas, que são a morfologia humana, que entre nós se chama anatomia, mas numa visão mais ampla, mais holística, se chama morfologia humana. A fisiologia, que também pode ser chamada de dinâmica vital, são diferenças conceituais que ampliam muito. Uma dinâmica vital é muito mais que uma fisiologia. Não é? A dinâmica vital ela inclui diversos movimentos fisiológicos e não só uma fisiologia unidimensional. É muito importante a gente perceber isso. E uma morfologia humana, ela pode ser muito mais do que uma anatomia de um conjunto de sistemas de órgãos e veias, não é? E circulações. Né? Ela como por exemplo na medicina ayurvédica, um conjunto de corpos nesse sentido de densidade variável. Não é? Você tem desde o corpo que eles chamam grosso ou grosseiro, até o corpo Atma, que é a alma, não é a alma no sentido cristão, mas é
a forma pura da consciência. Então, e todas essas formas de corpo influem no adoecimento. É muito importante levar em consideração essas diferentes dimensões, não é? E como elas podem ser comparadas, né, se você levar em conta a complexidade de cada uma delas em cada medicina. Então, o corpo, ou a anatomia, ou a conformação morfológica na medicina chinesa, ela é totalmente diferente da biomedicina. Por isso é que nós definimos assim: morfologia humana, dinâmica vital humana, doutrina médica que define o que é doença, o que é estar doente, o que é tratar, o que é tratável, o que não é tratável, que também é completamente variável de acordo com as diferentes medicinas, não é? Um sistema de diagnose, um sistema de terapêutica, um sistema de intervenção terapêutica. Por que eu chamo sistema diagnóstico e sistema de intervenção terapêutica? Porque a diagnose na biomedicina ou na nossa medicina científica de uma patologia é uma coisa muito simples de estabelecer. Não é que seja fácil, mas é simples, porque você tem toda uma estrutura de fornecimento diagnóstico tecnológica armada, que são as máquinas, e elas fornecem a diagnose de uma patologia. Então, a categoria central é patologia, e a patologia é evidenciada por alguma lesão. Se não há lesão, não há patologia, não é? Você pode ter uma síndrome idiopática, ou uma síndrome genética, uma síndrome herdada, mas você não tem uma patologia. A patologia é centrada na categoria, não é, de lesão. Se não tem lesão, não tem licença para faltar ao trabalho. Há consequências muito claras dessas coisas, não é? Então, assim, é muito... E também a questão da terapêutica, que você não pode reduzir a simplesmente uma tomada de... então você toma tal remédio, ou então você faz tal cirurgia. Isso só acontece na medicina ocidental. Na medicina científica ocidental, você tem dois caminhos. Ou você toma um remédio, não é? Ou você toma uma cirurgia. Não tem outro. Uma vez adoecido, não tem outro. É claro que existe a medicina preventiva. Entretanto, a medicina preventiva é toda ela centrada na noção de risco. Risco de doença. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso. Você deve você deve praticar exercício. Atualmente tem 3 regras, como fazer dietas, né? Vários tipos. Fazer dietas, praticar exercícios e tem um terceiro item aí que eu tirar esqueci. Férias, talvez. Não, tirar férias nunca. Nunca nesse sistema. Nesse sistema não, tirar férias não. Mas No stress. procurar não se estressar. Isso. Pode trabalhar até morrer, cair morto, mas não sem estresse. Então você tem que ter essas três coisas são preventivas. Mas tirando a medicina preventiva, que se baseia nas dietas, no controle da patologia e no modo de vida que evita o estresse, você não tem outros recursos de lidar com o adoecimento e os processos que resultam da vida em comum ou da vida no trabalho, etc. E esses outros sistemas médicos complexos, essas outras racionalidades, eles têm um sistema terapêutico porque é uma coisa impressionante o número de dimensões que se atinge com as práticas terapêuticas. Bem, vocês estão com o sistema da medicina chinesa e vocês têm um instrumento ao qual vocês se dedicam. Um deles, que é a acupuntura. A acupuntura é um entre múltiplos. Eu nem saberia dizer quantos são ao certo, porque eu não sou da racionalidade médica chinesa. Aliás, eu sou uma socióloga.
Entende? Eu não pratico nenhuma medicina especificamente. Mas a acupuntura é um dos recursos terapêuticos entre vários. Se poderia falar, talvez, em dezenas de recursos terapêuticos. Se você contar todas as artes marciais, se você contar todas as massagens, se você contar todas as formas de medicamento fitoterápico ou não, entendeu? Então são dezenas de recursos. Na medicina ayurvédica, mesma coisa, talvez mais ainda, porque é mais antiga ainda, tem 5.000 anos, não é? E na homeopatia, não é? Que é muito similar à biomedicina, porque tem os mesmos princípios, apenas a radicalização está, se você está centrado na patologia ou se você está centrado no doente. Então, a homeopatia resolveu centrar-se no doente. Não existe doença, só existe doente. E o doente, ele necessita ser ouvido. É a partir de você ouvir tudo que o doente está dizendo que você pode estabelecer uma diagnose daquele doente. Então, o medicamento, ele deve restabelecer a saúde do doente e não combater nenhuma doença. Não quer dizer que eles neguem a existência de enfermidades como tuberculose, lepra, pestes, cóleras, etc. Inclusive, trabalham com isso desde o século XIX, fazem experiências de medicina coletiva, epidemiológica, etc., e tentam provar que obtiveram sucesso. Sem sucesso, claro. Mas, enfim. Então, nós estudamos isso e chegamos à conclusão ao longo de... Isso foi até 97, 98, que essas medicinas, quando praticadas nos serviços de saúde, nós estudamos apenas no município do Rio de Janeiro, elas atendem muito a população. Quer dizer, a população se sente cuidada, ela se sente tratada, ela se sente atendida. E nós percebemos também que os pacientes que estavam dentro do circuito da biomedicina, já lá se vão 15 anos, hein? De modo que a realidade, quem sabe, pode ter mudado. Eles ficavam percorrendo como os círculos do inferno, de especialidade em especialidade, atrás de uma diagnose. Diagnóstico que não chegava nunca. Então, nós chegamos a esse nível, que eu considero absurdo, de pacientes dizerem que estavam sendo tratados porque eles estavam fazendo exames. Entende isso? Quem chegou para mim escandalizado foi uma bolsista minha da biomedicina. Ela dizia, a patologia XYZ está andando assustadoramente nessa senhora e ela não está sendo tratada. Ela diz que está, porque ela está fazendo tais exames. Então, assim, nós percebemos que as práticas, né, ditas integrativas e complementares, elas atendem a essa demanda de atenção e de cuidado dos pacientes. Uma outra coisa importante é que nessa atenção e nesse cuidado, não só o paciente é visto como uma totalidade, não é? Como a relação que se estabelece, ela organiza um itinerário que a gente poderia chamar de tratamento. Existe tratamento. Bem, isso foi o que nós constatamos até 97, 98. Quando chegou em 98, houve uma explosão na sociedade de busca de práticas corporais. Práticas corporais de todo tipo. Práticas corporais, sobretudo físicas, não é? Porque é o momento de eclosão das academias aqui no país, não é? Todo mundo começa a praticar
A academia, naquele momento, era para ter o corpo em fitness e estar muito bem. Atualmente, eu continuo praticando na academia, até hoje. O perfil das pessoas que estão na academia mudou, graças a Deus. Porque quando eu comecei a praticar, eram pessoas de 25 a 45 anos. E agora você chega na academia, por exemplo, na academia que eu pratico, no Catete, você tem a impressão que a terceira idade tomou conta da academia. Só tá velho dentro da academia. Eu digo, que bom, não estou mais só, não é? Então, assim, as pessoas que praticam determinadas atividades, elas já vão com outras finalidades. Elas não vão mais para esbeltez. Elas vão no sentido de conservar ou de preservar a saúde, para evitar problemas de circulação, problemas, sei lá, problemas ligados ao sistema cardiovascular, etc, etc. E, enquanto isso, no sistema de saúde, essas práticas que eram vistas como marginais foram aos poucos sendo colocadas. Foram colocadas, mas como práticas. Aí é que entra uma questão séria. Porque veja só, a acupuntura é uma prática como a fitness? Essa é uma questão que se coloca, né? As massagens da Ayurveda, não é? Que existe, ou a prática de atenção ayurvédica, é uma prática. Então, eu acho assim, a impressão que eu tenho é que, oficialmente, dentro do sistema de saúde, dentro do plano, não é, de política de saúde do governo, para resolver a questão com a biomedicina, com a medicina ocidental, ele reduziu o conjunto das outras racionalidades a práticas. E qual é o problema de você falar que você está fazendo uma prática? Bom, no Oriente não tem nenhum problema, é o que nos diz um filósofo chamado François Julian, porque a prática é o princípio da verificação e da verdade de todas as coisas. Mas não no Ocidente. No Ocidente é o conhecimento, e de preferência o conhecimento científico, que é o princípio da verdade. Ele é que é o nobre. Então, você só tem uma verdade, uma medicina, continua tendo só uma medicina científica. É a biomedicina. O resto são práticas. Aí vai ser assim, bom, mas tudo bem, mas pelo menos já estão as práticas lá. Mas a diferença vai se dar não apenas no plano da nobreza dessas atividades, como também no plano da estabilidade dentro do sistema, da remuneração dentro do sistema, do reconhecimento das pessoas que praticam como profissionais. Não sei se vocês percebem as implicações dessa questão. Então, eu digo assim, nesse momento, não é mais a questão da marginalidade das práticas holísticas. Elas foram para dentro do sistema. Eu costumo dizer para os meus colaboradores do grupo de pesquisa Racionalidades Médicas e Práticas em Saúde, que nós saímos da marginalidade para a periferia e já estamos da periferia entrando no centro. Mas de que modo nós estamos entrando? Eu acho que uma questão que talvez seja bom vocês pensarem é se é bom para a acupuntura permanecer no estágio de prática de saúde, da atenção, dos serviços, no estágio em que o Daniel viu há quantos anos atrás, Daniel? Lá no Paulino Werneck? Foi em 88, né? Com 23 anos. Que é assim, você não tem como praticar de fato, nem como prática terapêutica, aquele elemento daquela racionalidade médica. Você tem
uma espécie de faz de conta daquilo, não é? Ao mesmo tempo, como é que você pode legalizar, como é que você pode legitimar, né, oficialmente essas práticas, transformando elas de arremedo de intervenção daquela racionalidade em expressão ativa daquela racionalidade. Será criando faculdades, por exemplo, uma faculdade de Ayurveda, será possível aqui no Brasil? Será que será permissível? Não é? Porque, vamos supor, se houvesse liberdade de medicinas como tem na Índia, não sei se vocês sabem que na Índia, na Constituição de 48, 49 da Índia, eles declararam a liberdade terapêutica e, portanto, todas as medicinas podem ter suas faculdades lá. A medicina científica, a medicina chinesa, a ayurvédica, todos os sistemas médicos podem ser livres para formar profissionais. Aqui no Brasil existe um monopólio, não é? Esse monopólio, que antes era restrito só à faculdade de medicina, ele agora é um monopólio mais amplo. Ele é um monopólio de todas as formações das biociências. Estou errada? Aí o monopólio se estendeu à fisioterapia, psicologia, etc., que são as chamadas profissões. Então, assim, uma questão que talvez se coloque para vocês é o seguinte: como é que se faz para criar uma faculdade de acupuntura, não é? que reconheça que ela é a expressão da racionalidade médica chinesa? Porque se for para colocar como uma prática de colocação de agulhas, é melhor deixar como está. Penso eu. Não é? Então, essa é uma questão que vocês têm que lidar, não é, com os outros profissionais. Uma outra coisa é essa questão do técnico e do universitário. Aí existe claramente uma questão sociológica, aí é uma questão de separação de classes, né? É possível pensar nisso? Desse ponto de vista, eu acho que uma faculdade real de acupuntura, eu nem chamaria uma faculdade de acupuntura, ou eu chamaria uma faculdade de medicina chinesa e acupuntura, ou designaria uma faculdade de acupuntura e medicina chinesa. Faculdade de acupuntura pura, não, por favor, me dispensem disso, não é? Então, assim, se vocês conseguirem colocar essa questão da medicina chinesa, isto é, de colocar a racionalidade médica chinesa como ensino, aí sim haverá um avanço, não é? E a única questão que se coloca é, se vocês criarem essa faculdade de acupuntura e medicina chinesa, não é? Os médicos vão dizer assim, vem cá, outro médico, diferente de nós, não é? Então, essas são questões que vocês terão que debulhar aí com vocês, que não é fácil, eu reconheço que não é fácil. Por exemplo, quando eu comecei o estudo dessas racionalidades em 93, existia um hospital de medicina ayurvédica em Goiânia, que era um convênio da medicina indiana com o governo brasileiro. Vieram médicos indianos e formavam médicos brasileiros, entendeu? Quando os médicos perceberam que a medicina ayurvédica estava sendo, inclusive, transmitida para a população, porque a comunidade participava dos programas, inclusive, de alimentação, de massagem, de cultivo das plantas, que 80%, parece que 80% das plantas que existem na Índia, que dão origem aos fitoterápicos, existem no Brasil similares ou iguais.
Então a comunidade participava daquele, fazia a horta comunitária e com isso eles faziam os remédios, etc. Aí o governo acabou com a experiência. Por ordem, evidentemente, de algum gerente, não é, da área de Goiânia. Então eu não pude estudar na segunda fase da medicina, das racionalidades médicas, eu não pude estudar ayurvédico. Então, assim, será possível colocar também o estudo de medicina ayurvédica aqui? Eu formei vários profissionais no plano de mestrado e doutorado em saúde coletiva voltados para essas medicinas. O presidente da ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda, foi meu aluno e orientando de mestrado e doutorado. O que é médico? É médico. Sim, mas ele tenta, não é, lidar com a questão da medicina ayurvédica com racionalidade médica aqui no Brasil. É difícil. Ele vive trazendo indiano de cá, indo para lá com os indianos, mas não adianta, levando o brasileiro para formar. Mas é difícil, não é? É difícil até fazer uma especialidade em medicina ayurvédica. Até criar isso seria um escândalo para a biomedicina. Então, assim, acho que o plano atual que eu vejo, não é mais tanto da produção do conhecimento sobre essas racionalidades. Isso já fica ligado aos profissionais desses campos, não é? Eu acho que o plano atual é mais da ação política, não é? Da ação de como se chega ao reconhecimento na prática de que existem racionalidades específicas que têm uma visão específica, um paradigma holístico, não é? E uma forma de intervenção plural, tanto na diagnose como na terapêutica, e que isso é muito, muito diferente de uma pratiqueta que você faz dentro de uma atenção primária em saúde. Não ofense para as práticas que estão lá, mas sem um ensino que beneficie realmente essa formação, e sem uma discussão sobre a natureza dessas práticas, eu não vejo como se pode avançar, né, no caminho não só da acupuntura, como da medicina ayurvédica, da medicina antroposófica, sobretudo, não é? Que os médicos é assim uma pedra que eles não engoliram no início e que agora os antroposóficos estão na boca para tentar entrar com uma especialidade médica. Aí vai ser um inferno. É um inferno para eles, porque eu não sei se alguém tem alguma ideia do que seja medicina antroposófica. É totalmente espiritualista. Ela é ocidental e é espiritualista. Agora vocês imaginem isso no sistema racionalista e materialista do Ocidente, é uma loucura. E, no entanto, é ao mesmo tempo uma racionalidade médica, que se pretende experimental e que realmente faz experimentação e tudo. Mas ela é muito mais radical no sentido da espiritualidade, de outras dimensões, do que, por exemplo, a homeopatia. Bom, eu acho que eu deixo vocês com essas questões aqui para resolver. E se vocês tiverem algumas questões para me fazer, então vamos tentar discutir aqui. Bom, a gente vai abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, professor Miguel. Terminei bem na hora, são 10 em ponto, né? Tem um físico indiano, Amit Goswami, que ele já fala dessa integração, né, das práticas da
da filosofia da acupuntura, da ayurvédica, com a ocidental, mostrando que os médicos que têm essa prática de medicina do dualismo, né, corpo, que deveriam pensar nessa medicina integral, né, mostrando... Lá na Índia deve ser uma beleza fazer isso, né? Com certeza. Mas, assim, já mostra a necessidade de abrir a mente para esse lado, né? Assim, o último estudo que eu preparei, que foi esse que demorou 1 ano, foi sobre a demonstração, que era a última que faltava fazer, a demonstração da medicina antropológica como uma racionalidade médica. No momento de estar fazendo isso, e realmente tem as 5 dimensões mais a cosmologia, ficou evidente que essas medicinas mais da totalidade humana, do sujeito humano, que não são medicinas da doença, são medicinas da recuperação da saúde e medicinas da vida, da restauração da vida no seu movimento, né? Elas partilham um paradigma, elas todas partilham esse mesmo paradigma que eu chamei de vitalista e holístico. E está lá definido por quê. Então vai no sentido disso que você está dizendo. As pessoas que estão trabalhando com homeopatia e medicina chinesa e acupuntura, não é? E antroposofia, muitas vezes se conectam, e as práticas dessas diversas racionalidades médicas, elas podem ser integradas, não é? Dependendo do tipo de intervenção que se faz necessário. Isso já existe incipientemente, mesmo no Brasil. Mesmo no Brasil. Mas isso dizendo, como existe liberdade de ensino e de prática na Índia, isso já é possível ser pensado mais adiantado na Índia. Eu tenho 2 questões. Uma com relação à pesquisa, né? Quando se fala de práticas de saúde, a gente está sempre se debatendo com o modelo científico ou com outras formas, né? Essa hierarquia da hegemonia do modelo da ciência para a produção de verdade de outros modelos faz com que a gente fique empacado sem instrumento. Então, a pergunta é: que instrumentos deveriam buscar um clínico para produzir conhecimento no campo? E a outra pergunta sobre... A gente vive hoje, e o motivo da ANAPEG, entre outros, esses diversos vetores de força no campo político, de interesse dessa fragmentação do campo de atendimento à saúde e tal. Que estratégia a senhora acha que a gente poderia focar ou sobrepairar, já que essa perspectiva sociológica nos permite analisar o campo dentro dessas correlações de força para um encontro, né, disso que a gente tem em comum, que é tanta coisa? Bem, uma coisa importante é a história da prática científica, né, a prática da pesquisa. Você tem diversos níveis de prática de pesquisa, né? E você tem diversos tipos de pesquisa. Você tem a pesquisa epidemiológica, não é? Quantitativa, que é aquela do duplo cego, que serve muito para você testar os medicamentos e procedimentos e colocar novas drogas no campo, não é? da prática do mercado. Bom, essa é uma, e é em nome desse modelo de pesquisa, que as outras racionalidades são postas em questão. Mas você tem também outras formas de investigação, não é? É necessário que os pesquisadores comecem a colocar e a validar como instrumentos de pesquisa outras formas de pesquisar. Uma delas é a da pesquisa
com os pacientes. Uma das questões que podem ser colocadas, isso é que não é ético. Não é ético você estar usando o paciente. É claro que você pode usar o paciente nos testes do duplo cego. Vocês sabem que atualmente existe a profissão de testador de remédios e de drogas, não é? Pessoas que não têm como sobreviver, antigamente aqui no Brasil vendiam sangue. Agora as pessoas se vendem o corpo para a ciência em vida, para testar remédios. Então, assim, é necessário encarar essas questões e colocá-las como questões não éticas, como questões que violam o ser humano, e como você pode propor modelos de conhecimento que sejam mais adequados a você testar se realmente tal procedimento melhora a saúde. Então você tem o acompanhamento daqueles pacientes. Você pode usar aí a singularidade como um elemento que fale, não é, da verdade. É muito difícil isso, porque isso está presente nas ciências humanas. Esse é um parâmetro da antropologia, da sociologia, da história. Não é um parâmetro das biociências. Então, um primeiro front de combate é o ataque direto a esse modelo duplo cego. E eu não estou falando assim como socióloga, não. Os maiores cientistas, né, biocientistas, assim, avançados, são os primeiros a dizer que não querem mais isso, que não farão mais, que isso é puro mercado, que eles não querem ser mais ser instrumento. Então, se vocês vão nos blogs, nos sites, vocês vão encontrar milhares de autocientistas denunciando isso. Então, um ataque frontal e direto a esse tipo de prática, a esse tipo de produção de conhecimento, deve ser começado. Deve ser começado em nome da ética, em nome da bioética. Então, assim, se você ataca esse modelo e diz que ele beneficia apenas, não é, ao mercado, a venda de remédios, eu não sei o que, assim, mas o que você vai botar no lugar disso? Não é? O que você propõe no lugar. Então, aí a busca, não é? A busca da eficácia de procedimentos é algo que eu não posso adiantar muito no plano das técnicas e dos recursos terapêuticos, o diagnóstico da diversas racionalidades, porque eu não sou uma profissional do campo da saúde. Mas isso é um elemento que pode ser visto. E pode ser visto, por exemplo, através do acompanhamento de tratamentos, não é? Da resposta da população no SUS, na atenção primária de saúde. Essa é uma forma que tem sido colocada, usar métodos qualitativos de investigação e de avaliação de programas de saúde em relação a esse tipo de práticas e de racionalidades em medicina. Por que não? Então, só precisa desenvolver. Só precisa desenvolver. Agora, a outra coisa que você me perguntou é essa questão da estratégia, não é? De ação, estratégia de ação política, me parece que você está falando da ação política aí. Eu veria assim, quais são os aliados. Então, todos os praticantes, eu acho, vocês podem achar que não, eu sou mais otimista, todos os praticantes das racionalidades vitalistas, holísticas, que estão praticando nos serviços, eles são potenciais aliados. Eles são aliados potenciais. E eles estão crescendo. Anteontem teve um congresso, ou ontem mesmo, ainda está havendo hoje, um congresso, primeiro Congresso Mineiro de Atenção Primária em Saúde.
lá em Juiz de Fora. Esteve uma das minhas doutoras apresentando essa questão, ela é homeopata, apresentando essa questão de pontos de contato entre distintas racionalidades médicas, holísticas e pontos de dissonância na atenção primária de saúde. Então, um campo fértil é a atenção primária de saúde, que vocês poderiam buscar aliados. Outra coisa é ver em que medida profissionais que não sejam necessariamente médicos, não é? Podem ser psicólogos, fisioterapeutas. Psicólogos são muito disponíveis para isso. Da área de homeopatia, por exemplo, podem ser aliados. Eu acho que um front, uma espécie de front de medicinas holísticas e vitalistas, sobretudo a palavra vitalista na frente, em que a vida é mais importante que a doença, é uma coisa a ser tentada, é algo a ser tentado. A busca, não é, da vitalidade e da saúde no lugar do combate à doença. A busca, não é, da terapêutica e da restauração no lugar da diagnose armada, né, de tecnologia de ponta. Então, acho que são elementos para você conseguir caminhar com os seus pares. E, por outro lado, buscar simpatias dentro da estrutura do Estado. Por incrível que pareça, tem. No plano central, não é? Assim, no olho do furacão é mais difícil. Mas se você for para os planos municipais, estaduais, é possível encontrar distritais, porque o sistema é descentralizado, né? O SUS é uma coisa descentralizada. Então, buscar também na prática dos serviços essas alianças, não é? Para ir propor que as práticas possam ser reconhecidas como tal, que elas não sejam submetidas a uma outra lógica diferente da sua, e por aí vai. Mas isso são ideias, não é? A ação, ela encontra seus próprios meios no percurso, não é? Como diz o François Julian, é no movimento, não é, que ela vai se legitimando, que ela vai propondo verdades, entre aspas, transformações.